E para você, assim, de maneira bem objetiva, quais são algumas expectativas não realistas que você considera que as pessoas têm em relação à esposa de um pastor? Isso também é um caso sério, porque eu penso o seguinte: as expectativas são as melhores, né? Que ela seja uma mulher de Deus, que ela saiba muito a palavra, que ela tenha muita paciência, que ela tenha muito domínio próprio, que ela se dê bem com todo mundo, não é mais ou menos esse tipo? Isso, Mas tudo isso a palavra de Deus não exige de cada um de nós. exatamente. Então, eu não vejo erro de se ter esse tipo de expectativa para a esposa do pastor. Mas o problema está, sabe onde? Nas pessoas acharem que essas expectativas são para as esposas, os pastores, os oficiais. Não, essas expectativas são de Deus, são da palavra. Essas exigências são para todos os que se dizem filhos de Deus. Então é isso que a gente precisa corrigir. E às vezes eu percebo que muitas mulheres de pastor ficam irritadas com isso. Então o que acontece? Não, eu sou uma pessoa comum como as outras. Não, eu não quero ser comum como ninguém. Eu quero ser como o Senhor projetou que eu seja. Então não sou eu que quero ser igual àqueles que não estão nem aí com a obediência à palavra do Senhor. Eu quero que aqueles que não estão nem aí queiram como eu ser, não que a gente seja perfeito, mas esse deve ser o nosso alvo. Então, pode ter expectativa alta, sim, para a esposa do pastor, para o pastor, mas tenha por você mesmo as mesmas expectativas. Muito bom. Você me lembrou de uma experiência. Uma vez eu abri 1 Timóteo e Tito para ler a respeito ali da carta de Paulo, quando ele escreve para Timóteo e Tito, a respeito das características de um pastor, de um presbítero. E quando eu terminei a leitura, veio na minha cabeça, falei, bom, isso aqui é um alvo de todo crente, não é só de um pastor. Exatamente. Né? Então a gente coloca expectativas que o pastor tem essas características, mas eu não. Mas é uma característica que todos nós temos que ter, né? E eu lembro muito da minha oração, foi o seguinte: Senhor, eu não quero essas características por exercer um ministério, mas eu quero essas características porque eu quero que o Senhor me molde para andar de acordo com a tua vontade, né? Então, o nosso alvo é sermos pessoas, discípulos de Jesus, condizentes com a palavra de Deus, independente da função ministerial que nós tenhamos. Exatamente. Eu até penso o seguinte, fazendo um comparativo, né? A esposa do juiz, os filhos do juiz, o juiz tem que ser os que melhor cumprem a lei. Por acaso a lei foi feita pensando no juiz? Na família do juiz, nos filhos do juiz? Não, a lei foi feita para todos os cidadãos. Exato. Nós somos cidadãos do reino e a lei é para todos. Exato. Como um pastor pode deixar a vida de sua esposa mais leve diante de tamanha responsabilidade na vida da igreja? E da mesma forma, como a esposa de um pastor pode tornar a carga do ministério pastoral mais leve para o seu marido? Ele pode deixar mais leve, não cobrando dela coisas que ela não tem perfil para fazer, né? Ficar forçando da mulher falar lá na frente. Tem mulher que não consegue dar um aviso, não é da natureza dela. Então, o pastor não pode forçar a situação, querer que a mulher faça coisas que não é do perfil dela. E a mulher, por outro lado, também precisa ser compreensiva. Ela não pode ser ciumenta demais, de querer o marido o tempo todo para ela. Já falamos em renúncias, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão. Meu marido agora não é para mim. Mas haverá um tempo em que ele vai compensar isso. Mas isso tem que haver muita conversa. Então, na hora que ele está, desculpa a expressão, bufando de nervoso, de cansaço, de preocupação, de irritação, ela tem que baixar a bola, mesmo que ela também esteja mexida com isso.
Por quê? Para o bem dela, para que as coisas melhorem e melhora. E para você, quais são as características essenciais de uma esposa de um pastor, de acordo com a sua perspectiva? Quais são algumas recompensas e alegrias que você encontra de exercer no exercício do seu papel como esposa de um pastor? Bom, também não vou fazer uma lista aqui enorme de características, porque cada pessoa é uma pessoa, Sim. cada uma tem seu jeito, tem o seu estilo de vida, de ser. Mas uma coisa que não pode faltar, e eu volto a dizer, não é numa esposa de pastor, é numa mulher, é num homem, é numa criança, é num jovem, é ser pessoa de oração. Porque não é fácil a gente, no relacionamento dia a dia, nós viemos conversando no caminho, né, Daniel? Existe algum emprego tranquilo, que o ambiente é maravilhoso, você não tem pressão, não tem cobrança? Não existe. A vida é difícil, as relações sociais são complicadas. Eu, particularmente, descobri na oração o caminho para o meu caminhar, para a minha vida. Porque tem hora que a gente não sabe o que fazer. Então, por exemplo, como esposa, né? Marido vem abatido, com um problema enorme, você ouve, você também acha que aquilo não tem saída, não tem solução, mas não vai adiantar você também ajudar a colocar mais peso. Então, muitas vezes aconteceu isso. Do noite de chegar em casa nesse estado e eu dizer, vamos aguardar, vamos orar agora, na hora. Vamos orar agora para Deus acalmar seu coração? E o meu que também estava fervendo junto. Oramos, vamos agora fazer um lanchinho, distrai a atenção dele, para poder tentar dormir à noite, porque geralmente é à noite, né, que volta para casa com a esposa. E isso dá muito certo. No outro dia vai lembrar, vai conversar, mas com mais calma. E às vezes com o tempo começa a enxergar que o problema não é tão grande assim. Então tudo vai da gente saber lidar com as emoções também. Sim. Né? Porque a emoção não pode mandar na gente. Não pode. E a gente tem que ter esse controle, tem que ter o domínio. E as maiores alegrias, né, que você perguntou, Isso. da minha vida, as maiores compensações. Além de ver as transformações de vida que a gente pôde, ao longo dos anos, ver acontecer através da nossa instrumentalidade, mas sempre com honras e glórias a Deus, porque Ele que capacitou. Mas a maior alegria da minha vida é a família que Deus me deu. Porque a gente tem uma vida familiar, uma vida pastoral, é muito igreja, muito compromisso. Teve uma ocasião que os nossos filhos já eram grandinhos, já entrando na adolescência. Um dia caiu um desespero no nosso coração. A gente estava orando por eles e antes a gente tinha conversado. O que vai ser dos nossos filhos? A gente está dando uma boa escola para eles, eles têm o necessário aqui em casa, tem amor, tem tudo, mas eles não conhecem esse mundo lá fora. E o ambiente deles é só igreja, igreja, igreja. Como vão ser esses meninos? Será que eles vão saber se relacionar lá fora, saber se defender, ter um bom trabalho? Desespero bateu. Aí nós oramos a Deus e dissemos, Senhor, nós confiamos na Tua palavra. A gente está ensinando nossos filhos do jeito que o Senhor está nos ensinando, a Tua maneira. Está indo bem, eles são filhos queridos, têm a peraltice normal de criança, mas nada preocupante. Mas, Senhor, o que vai ser desses meninos crescendo sem nenhuma malícia, perspicácia para esse mundo lá fora? Eles não vão ser criança a vida toda. E fomos orando nesse sentido, sempre pedindo, e Deus foi acalmando o nosso coração.
E hoje nós temos a alegria de ver nossos 2 filhos. Temos um solteiro fora do Brasil. A gente, na medida do possível, se encontra, de vez em quando fala com ele, ora com ele por WhatsApp. Estamos sempre perguntando, e aí? Como é que está o coração? Como é que está a fé? Como é que está a firmeza? Está indo à igreja? Cobrando sempre, ele sempre nos acalmando o coração. Temos um filho casado, que nos deu 2 netas maravilhosas. Lindas. Lindas. Você concorda comigo? Com certeza. Mas a filha do coração que Deus nos deu. Né? A Camila veio para a nossa família também, e ela entendeu o que é uma família pastoral. Então, ela, o André, o Lucas, eles têm o maior respeito pelo nosso trabalho. Não ficam nos cobrando, vocês, a gente não pode ir numa situação de família. Mas depois a gente compensa num outro dia e eles entendem, louvado seja Deus. E são firmes no Senhor, não perdi nenhum para o mundão. E os 2 estabelecidos e com trabalho e tudo correndo bem, graças a Deus. Firmes servindo, as netas servindo. As netas servindo já, gostando de servir na igreja. Está tudo certo, graças a Deus.